E aí, pessoal, boa tarde. Sejam todos bem-vindos a mais um esplendoroso encontro da nossa disciplina Laboratório de Algoritmos. Aqui estamos reunidos nesta tarde aí de quarta-feira para dar prosseguimento à discussão que fizemos aí na semana passada com a introdução à linguagem C. Você já conhece um pouco mais dessa linguagem, já tem uma breve noção sobre a sua estrutura, já sabem o que são bibliotecas, já sabem como deve ser o corpo do algoritmo principal, tá? Nosso sentimento, já sabe manipular o printf, o scanf, enfim, então vocês já sabem meio que o básico. E aí, partindo desse básico, vamos expandir esse conceito falando sobre uma das coisas mais formidáveis que existem no universo da programação, que é a capacidade de permitir que os seus programas eles tomem decisões. Falamos muito mesmo sobre isso lá no pseudocódigo, na primeira unidade da nossa disciplina. Nos aprofundamos nisso, e aí vocês viram o se, o se não e o escolha. Aqui a lógica será a mesma, praticamente a mesma lógica, só que o nosso se e o se não vai ser substituído por esse camaradinho aqui, o nosso if else. E o nosso escolha é substituído aí pelo switch, beleza? E aí na aula de hoje, para garantir que ninguém vai sair daqui triste, com dor de cabeça, desesperado, vou só falar sobre o if e else, certo? O nosso famoso se, se não. E na semana que vem eu falo sobre o switch, que é o nosso escolha, e trago um camaradinha novo para que vocês possam também simplificar bastante aí a programação de vocês, certo? Beleza, então boa tarde aí para todos. Boa tarde aqui para, deixa eu ver quantas pessoas estão aqui presentes, para 53 pessoas que aqui estão comigo, 52, porque tem três versões da minha pessoa aqui na sala. Gostaria de dar boa tarde individual para todo mundo, mas se eu fizer isso, infelizmente, a gente vai perder um pouquinho de tempo. Beleza? Então, pessoal, sem mais delongas, tá aqui a lista aí para vocês se divertirem. Já me falaram que o cigarro voltou, ainda bem. Então, assim que acabar a aula, eu posto essa lista e os códigos que nós aqui fizemos. Para quem ainda não viu, tudo que foi feito na semana passada já está lá, já coloquei o link das aulas para vocês assistirem, código das aulas que eu tinha gravado, o material para vocês acompanharem, enfim, tá tudo lá o que eu prometi no Cigar para que vocês possam prosseguir. Beleza? Seria Diego um Deus? Quem dera, queria ter esse poder, essa autoridade toda. Vamos lá. Então, pessoal, o prazo da quinta lista aí, para quem está perguntando, eu não acabei me esquecendo de ter cadastrado lá no Cigar, então cadastro aí posteriormente para que vocês possam subir os algoritmos de vocês. Beleza? Então, gente, aqui, conforme já tinha dado spoiler, a lista, apesar de ter 5 páginas, e vocês olham isso aqui, se assustam, meu Deus, o professor Diego passou agora uma lista com 50 questões. Nada disso, reduzi aqui um pouco o escopo, e aí nós temos 16 questões. Essas questões, elas já vão fazer vocês pensarem um pouquinho a mais, por quê? Vocês sabem que, fazendo uso das nossas estruturas se, senão nós vamos dar ao nosso programa a capacidade de tomar decisões, certo? Vocês já sabem muito bem como isso se figura, então as questões que aqui estão presentes, elas trazem esse contexto e essa problemática aí para vocês brincarem e se divertirem um pouco, certo? Então, para a gente dar início aqui à discussão e não se prolongar demais em coisas que não são interessantes, vamos resolver esse primeiro exercício, e aí vocês verão como é muito simples mesmo utilizar essa nossa estrutura if else. Olha só, exercício 1. Crie um programa que lê o número inteiro e verifique se ele é par ou ímpar. Fazer isso lá no pseudocódigo era bem simples. Vocês até utilizavam lá o nosso famoso operador porcentagem ou o mod para verificar se o resto da divisão desse número recebido era exatamente zero e simbolizava que era par, ou se era diferente de zero, simbolizando que era ímpar. E aí é a mesma lógica, o mesmo conceito que nós iremos aplicar aqui, só que dessa vez utilizando aí os preceitos da linguagem C.
certo? Então, estou aqui com um programinha que eu recomendei fortemente que vocês utilizassem. Para quem quiser utilizar outro, saiba que pode muito bem, só que o Falco é mais direcionado para a galera que está começando a programar agora, porque a interface é em português, a manipulação aqui dessa interface, desse software, é bem simples e também recomendável para a galera que está começando agora. Então, como vocês já bem sabem, o nosso famoso ritual, arquivo novo, arquivo C. E aí, clicando aqui nessa opção, eu crio um arquivo que vai estar pautado aí na linguagem C, vai utilizar o compilador dessa linguagem para traduzir o código que eu aqui vou escrever em um programa aí escrito na linguagem C. E aí vocês já bem sabem que nós temos uma série de cabeçalhos que dizem respeito às nossas bibliotecas. Então, inicialmente, isso aqui é sempre padrão. Vamos adicionar a biblioteca stdio.h, que é Standard Input Output, que é a nossa entrada e saída padrão, que nada mais, nada menos é do que o nosso famoso printf e do que os nossos famosos, na verdade, printf e scanf. Beleza? Outra biblioteca que eu sempre recomendo que vocês utilizem é a stdlib, porque ela vai nos permitir fazer uso do System Pause. E aí eu mostrei na aula passada a problemática por trás do não uso do System Pause, da ausência desse comando dentro do executável que o programa, que a nossa IDE aqui irá gerar. Beleza? Sabemos também que o corpo do nosso algoritmo sempre estará aqui presente do nosso int main, certo? É a nossa função principal, assim digamos, e após a declaração dessa função no finalzinho, para encerrá-la, nós vamos ter aqui o nosso comando system pause, que está presente nessa biblioteca aí da stdlib, e finalizamos aqui com um return 0, ou então return aí qualquer valor. Return 0 sempre que é o padrão que a gente utiliza, mas qualquer valor aqui que vocês retornarem vai finalizar com certeza esse seu programinha, certo? Vamos lá, vamos voltar aqui para o enredo. Deixa eu até projetar aqui lado a lado. Acho que dá para fazer isso aqui sem nenhum problema. Vixe, ficou um pouquinho pequenininho. Deixa eu ver se eu consigo dar um zoom. Ficou um pouquinho pequenininho, mas tudo bem, acho que dá para ver. Então, estamos aqui nesse primeiro exercício, cria um programa que lê o número inteiro e verifique se esse número lido é par ou ímpar. Então, sabemos que teremos aqui no nosso programa uma variável do tipo inteira. E aí, diferente lá do pseudocódigo, a declaração do tipo da variável vem primeiro, seguida do seu nome finalizando com ponto e vírgula. Lá no pseudocódigo nós tínhamos o inverso. Primeiro o nome da variável, 2 pontos, o seu tipo, certo? Aqui é o inverso. Então, o tipo inteiro na linguagem C, vocês já bem sabem que é o tipo int. E aí, para essa variável, eu vou chamá-la aqui, sei lá, de number. Beleza? Vamos utilizar aqui o inglês, beleza? Então, number aí, a tradução de número em inglês. E aí, vou colocar aqui esse meu comando printf, só para deixar as coisas mais bonitinhas, e vou solicitar para o meu usuário um número qualquer. Então, digite um número qualquer, beleza? E aí, o meu usuário vai se deparar com essa mensagem e ele vai fazer o que a mensagem está exigindo, que ele digite um número qualquer. Só que o meu programa, nesse estado, não está lendo nenhum valor. Como eu faço a leitura desses valores com o nosso famoso aí scanf, beleza? Então, o scanf, eu declaro ele aqui, e vocês bem sabem que ele tem meio que duas informações dentro aí do corpo dessa função. A primeira, entre aspas, vai ser porcentagem, a primeira letra do tipo do dado que eu estou lendo. Ou seja, se eu vou ler um dado do tipo inteiro, porcentagem i, que é a primeira letra aí do tipo int, certo? Qual a variável que vai armazenar esse valor? Vai ser a minha variável number. E aí, antes da declaração dessa variável, eu coloco esse camaradinha aqui, que é o nosso ezinho comercial, certo? Beleza? Então, agora sim, o meu programa está mostrando essa mensagem para o usuário, digite o número qualquer e está fazendo a leitura desse valor,
certo? Deixa eu só salvar aqui e ir executando aos poucos com vocês. Deixa eu só criar aqui uma pasta na área de trabalho. Então, só um instante. Aqui, lista 6, lista 06. Eita, calma aí. Estava mexendo aqui coisa errada. Lista 06. E aqui colocar linguagem C. Pronto. Então, lista 06. Esse aqui é o exercício 01. Então, agora sim. Olha só, quando eu executar o meu programa, é isso aqui que o meu usuário terá à sua disposição. É isso que ele vai visualizar. Digite o número qualquer. E notem que nós temos aqui meio que algo piscando na tela, esse cursor aí, dando a entender que está esperando alguma informação. Então, o meu usuário coloca aqui um número qualquer, vou colocar o meu número da sorte, número 4, aperto um Enter, e aí o meu programa finalizou. Tá aqui a execução do System Pause, aperto qualquer outra tecla para finalizar esse meu programa, e pronto, está aqui finalizado. Beleza? Só que isso aqui é o que a nossa lista anterior se propuseram a fazer. É o que vocês já viram. Não temos aqui nenhuma maneira de trazer a capacidade do nosso programa decidir. Se eu quiser, aqui dentro do que nós sabemos até o momento, fazer com que o meu programa verifique se esse número é ímpar ou par, correspondendo ao que o enredo da questão está pedindo, eu não vou ter essa capacidade, porque ainda não vimos nada que nos permitisse fazer isso. E aí o que eu quero apresentar para vocês é o nosso famoso if else, certo? E aí a declaração do nosso if, vamos começar por ele, é bem similar ao nosso se. Lembram lá que nós tínhamos o nosso se, e aí colocávamos aqui uma condição, certo? Uma condição, então, e aí aqui tinha algum código que era executável, e aqui finalizávamos, e aqui finalizávamos com o fim se, para indicar que esse meu se começava aqui e finalizava nessa linha. Beleza? Essa é exatamente a lógica do nosso if. Só que o que nós iremos utilizar é diferente. Olha só, o nosso se aqui na linguagem C vai ser traduzido para o if, que é a tradução dessa palavra para o inglês, e a nossa condição, ela obrigatoriamente deve estar entre os nossos parênteses, porque são os nossos parênteses que indicam os valores que iremos passar para essa função, porque, querendo ou não, o nosso if é uma função e ele vai fazer a verificação aí adequada, certo? Então, aqui, if, dentro dele eu vou passar aqui alguma condição, certo? Alguma condição vai estar aqui. E aí, como eu sei onde meu if começa e onde meu if termina? Porque aqui na linguagem C, aqui na linguagem C, vocês não terão isso aqui, fim if, igual nós tínhamos lá no pseudocódigo, ou fazendo aí a tradução ao pé da letra, and if, certo? Nós não teremos isso aqui à nossa disposição. Nós vamos fazer uso de um camaradinho muito mais simplificador, assim eu diria, que são as nossas chaves. Então, essas nossas chaves irão delimitar exatamente o código que estará condicionado, relacionado a essa nossa condição. Beleza? E aí, se essa nossa condição for verdade, então iremos executar o que tiver aqui dentro. E aí, como eu sei onde começa e onde termina, tenho aqui essas minhas chaves. E olha só que interessante. Quando eu clico nelas, olha só, vou clicar nessa primeira, a sua próxima chave que a fecha, ela fica também nessa coloração e fica aqui essa linha, essa linha tracejada, indicando que é exatamente esse ponto no qual o meu código relacionado a essa minha condição será executado. Então, tudo que eu escrever aqui entre essas minhas chaves é o que será aí executado. Beleza? Ok? E aí, o que nós queremos fazer dentro desse contexto? O que nós estamos almejando aqui é ter aí, por exemplo, um printf mostrando que o valor lido, ou melhor, o número lido, para conduzir com a mensagem, o número lido, ele é par, certo? Vamos começar aqui com essa pequena verificação. Deixa eu só trocar aqui o layout do meu teclado. Pronto. Esse número aí vai ser o número
par. Beleza? E aí, pessoal, essa condição daqui, da forma que está, não vai permitir que o meu programa verifique que o número lido aí ele é par. Ou então, eu não posso fazer isso aqui. Se número... Não, se number... Number for par. Se eu fizer isso aqui, vai estar errado. O meu programa não tem a capacidade de interpretar a condição dessa forma. Então, nós vamos traduzir essa condição do número lido, do valor atrelado a essa variável ser par, fazendo uso de algo que vocês já conheciam lá no pseudocódigo, que é o seguinte, olha só, number, resto de divisão por 2, certo? Igual, zero. Olha só o que isso aqui significa. A nossa porcentagem é exatamente o que nós tínhamos lá no pseudocódigo, ou também é o mesmo que o nosso mod, beleza? Só que aqui nós adotamos a porcentagem, então significa que, fazendo isso aqui, eu estou pegando o resto da divisão dessa variável por 2, beleza? E aí, para comparar se é igual, na linguagem C, nós temos uma pequena especificidade. Vocês já bem sabem que um igual dentro da linguagem C simboliza a operação de atribuição, que era a nossa famosa flechinha lá no pseudocódigo, não é verdade? Sim, professor, isso era o que nós sabíamos. Beleza. Utilizar aqui um igual na linguagem C vai fazer essa operação de atribuição. Se você quer fazer essa operação de igualdade, você quer comparar se o resto da divisão disso aqui é exatamente igual a zero, então você vai adotar esse camarada, igual, para representar exatamente essa operação, essa verificação de igualdade. Vou até deixar aqui comentado para que vocês possam verificar posteriormente nesse código. Então, igual, representa a comparação de igualdade, certo? E somente o igual representa a operação de atribuição, certo? Então, não esqueçam, igual vai representar a comparação de igualdade, somente um igual aqui na linguagem C representa essa operação de atribuição, certo? Beleza? Então, agora sim, pessoal, fazendo isso aqui, eu estou dando a capacidade do meu programa decidir mediante essa condição. Se essa condição for verdade, então eu vou executar o que está dentro aqui das aspas, tal qual eu fazia lá no pseudocódigo, quando essa condição era verdade, eu executava o que estava aqui dentro do se e o seu terminador, o seu fim si. Beleza? Então, deixa eu só apagar isso aqui, porque se eu deixar o nosso programa vai ter um problema. Então, agora aqui executando... só faltou um ponto e vírgula. Beleza? Olha só, para vocês verem o quanto esse programa é maravilhoso, ele está aqui apontando um erro na linha 14. E se eu ler aqui a mensagem, está mostrando, ó, era esperado um ponto e vírgula antes aqui do símbolo aí dessa chave que está fechando. Então, olha aqui no meu printf, eu vejo que realmente está faltando ponto e vírgula. Então, quando vocês esquecerem esse camarada, o próprio programa se encarregará de apontar para vocês aonde ele está faltando. Então, por isso que eu recomendo fortemente que vocês utilizem a Falcon, porque, querendo ou não, é muito comum para quem está iniciando na programação cometer esses pequenos deslizes. Eu mesmo acabei de cometer e nem tinha percebido isso, certo? Então, agora sim, executando o nosso programa, olha só, vou colocar aqui o número ímpar, número 5. Veja que o meu programa não executou nada. Ele leu aqui o valor 5, mas em seguida mostrou a mensagem aí do System Pause. Beleza? Então, essa decisão meio que não foi satisfeita, porque o resto da divisão de 5, considerando os valores inteiros, vai ser 1. Eu consigo aí fazer, falando agora com uma professora da creche, fazer com que o número 2 caiba 2 vezes dentro do 5 e aí sobra o valor 1. Então, se está sobrando 1, então essa condição não é satisfeita, porque o resto da divisão tem que ser exatamente igual a 0. E aí, agora sim, testando com o meu número da sorte, colocando aqui o número 4, olha só, apareceu aqui que o número lido é par. Então, o meu programa pegou esse valor que foi atribuído aí para minha variável, verificou essa condição, opa, condição é verdade. Então, executou o que está dentro aqui do meu if, e o que está dentro aqui do meu if
é essa mensagem, o número lido é par, beleza? Se eu colocar, gente, aqui qualquer outra coisa, sei lá, deixa eu colocar aqui outra mensagem qualquer para vocês verem que o que tiver aqui dentro vai ser executado. Então, deixa eu ver aqui, sei lá, outra mensagem. Ah, deixa eu ver aqui, sei lá, David, futuro monitor de algoritmos. Pronto, aí. Que eu sei que ele tem vontade de ser, então David aí, futuro monitor de algoritmos. Então, o meu programa vai mostrar essa mensagem se essa condição aqui for satisfeita. Olha só, deixa eu executar aqui novamente, coloquei meu número da sorte, que é o número par, e aí veja que apareceu aqui essa mensagem, o número lido é par, pulei duas linhas, porque se vocês bem notaram, tem aqui 2/N's, apareceu aqui a mensagem, ó, David aí, futuro monitor de algoritmos, e aí pulou mais duas linhas, mostrou aqui a mensagem aí do System Pause. Beleza? Beleza? Então, o que vocês colocarem, pessoal, dentro desse if é o que vai ser executado, tal qual vocês faziam lá com o nosso se e o nosso se não. Beleza? Ok? Então, deixa eu só apagar essa mensagem aí, David, sem ressentimentos, mas é porque isso aqui não faz sentido dentro do escopo dessa questão. Certo? Beleza? Então, deixa eu só ver aqui o que, que vocês estão falando, que eu estava agoniado, estava explicando, e aí o chat só subindo. Então, deixa eu ver aqui o que, que vocês estão falando. Certo? Vamos lá. Deixa eu ver aqui. Peraí, porque o main não pode ser void, como no C Sharp? Pode sim, Vitor. O Vitor fez uma pergunta bem interessante. Olha só, tirando as dúvidas de vocês. O Vitor perguntou por que não pode ser void. Pode, inclusive é algo aí que vocês irão utilizar, certo? E aí o void, para quem já estudou um pouco de funções aí lá no pseudocódigo, que acho que foi a turma do professor Patrick, se eu não estou enganado, devem ter visto que temos dois tipos de funções, as funções que retornam algum valor e as funções que não retornam nada. Isso aqui na linguagem C, o void, figura essa função como uma função sem retorno. Então, se é uma função sem retorno, não faz sentido eu ter esse comando aqui. Então, esse meu comando aí, ele tem que ser retirado. E olha só, vou executar aqui o meu programa continua sendo executado aí da maneira correta, beleza? Ele só dá aqui a mensagem porque, por padrão, o tipo aí dessa função é main. Aí possa ser que algumas funções ou em alguns contextos bem específicos você não consiga fazer, ter uma ligação tão adequada fazendo uso, declarando, na verdade, essa função como void. Certo? Professor, beleza. Void, eu sei que não precisa ter nenhum retorno, mas nós sabemos que temos outros tipos de fato. Olha só, você pode declarar também a função main como float, e aí se ela é uma função do tipo float, então ela tem que retornar algum valor aí do tipo real, certo? Então, olha só, se eu fizer isso aqui, executar o meu programa, veja que ele também continua sendo executado aí da maneira correta, beleza? Professor, também posso utilizar o tipo char, que é outro tipo que você falou? Pode. Então, se é uma função aí do tipo char, então você vai retornar aqui o caractere, sei lá, caractere aqui C, por exemplo. Então, está retornando esse caractere, beleza? E aí continua sendo executado aqui da mesma maneira. Só que, por padrão, essa função tem que ser aí do tipo inteira, beleza? E aí o valor de retorno aqui vocês podem colocar, ó, qualquer coisa. A gente coloca só o zero por padrão, mas veja que o meu programa continua sendo executado. E aí veja aqui que o valor de retorno, ó, o processo retornou esse valor, foi aqui exatamente o que eu digitei, certo? Então, por padrão, eu peço que vocês sigam isso aqui, e aí lá na frente, quando vocês tiverem mais domínio da linguagem C, então vocês podem fazer essas modificações, ou até melhor, quando nós vermos o assunto da terceira unidade, para a galera ainda que não conhece e não domina funções, então a gente faz aí algumas modificações adequadas nas funções que iremos criar. Mas por padrão, deixem aí a int main com esse molde. Beleza? Ok, Vitor? Deixa eu ver aqui o que mais vocês estão falando. Calma aí, pessoal, vocês falaram bastante coisa. Por que o System Pause e não o comando getchar? É porque eu acho bem melhor, mas o getchar também se enquadraria da mesma forma. Vinícius, certo? Eu acho o System Pause mais bonitinho, porque ele mostra ali a mensagem, pressione qualquer tecla para continuar.
isso fica mais agradável. É questão de gosto meu, mas se você utilizar o getchar, também não tem nenhum problema. E a função getchar, pessoal, como o próprio termo já deixa evidente, vai receber aí algum caractere, certo? Pode falar, quem levantou a mão não tinha escutado. Ah, alguém levantou a mão, eu vi agora. Ok, acho que foi por engano. Engano. Vamos lá, então continuando aqui. Certo, certo. Tem alguma função chamada choose em inglês. Pronto. É o nosso switch. Choose aí de escolha é o nosso switch. Certo? Você não tem essa função choose, mas você tem o switch, como a galera bem respondeu aí para você no chat. Pedro, não tinha visto aí abaixo. Ok, ó, que satisfação ter aula em C, que massa aí, João Vitor já tá animado. Mas adicionando a biblioteca mais não tornaria o código menos eficiente, usando o que achar melhor? Não, a própria linguagem C ela é fundamentada aí nessa adição dessas bibliotecas. Eu até mandei lá no Cigar, tem até o link com as bibliotecas que vocês podem utilizar na linguagem C. Nós temos diversas, inclusive vocês utilizarão muitas. Até na aula passada nós utilizamos essa aqui, ó. Peraí, hashtag include math.h. E aí fazer uso dessa biblioteca é bem interessante porque, olha, ela nos permite fazer uso aqui da função poll, certo? Deixa eu colocar ela aqui dentro do int main. Permite nos fazer uso da função poll, e aí já aparece até aqui os parâmetros dela, da função, por exemplo, sqrt, que é para calcular a raiz quadrada. Também podemos utilizar ó, a função para calcular o seno, se eu não estou enganado, essa aqui, sim. Temos tantas outras aí, que eu não me recordo agora de cabeça, mas aí nos próximos capítulos nós iremos utilizar. E aí, quando for adequado utilizar, eu já recomendo a adição dessa biblioteca. Beleza? Mas é interessante sempre adicionar as bibliotecas, não deixe o código menos eficiente, já é algo aí pautado da linguagem C. É tanto que para você utilizar esses comandos básicos, você tem que adicionar essa biblioteca. Então, não faria sentido que tornasse ela menos eficiente por conta dessa adição. Certo? Ó, bibliotecas estão aí para facilitar a nossa vida, como o João Vitor bem disse. Certo? A Lavínia perguntou por que tu sempre escreve usa um acento. De fato, olha só, Lavínia, ainda não descobri qual é o problema que está aqui no meu programa, porque olha só, quando eu utilizo algum caractere acentuado, ele está mostrando esse quadradinho. E na aula passada, não sei se vocês se recordam também, eu também mostrei outra biblioteca para vocês que permitia que vocês utilizassem os caracteres aí com acento dentro do vosso programa. Porque dessa forma, aqui, a linguagem C, ela vai ter algum problema para mostrar caracteres acentuados ou alguns caracteres que sejam específicos de determinada linguagem, certo? Aqui eu não sei o que aconteceu com o meu Falco, ele já está mostrando o problema na própria IDE, mas a mensagem, sem a adição da biblioteca de um comando específico que eu mostrei para a galera, a mensagem iria sair nesse formato. Então, olha só, aqui executando, aqui colocando 4, vejam, ó, que ele nem mostrou aqui o caractere, ó, o número lido, tá faltando aí o E com acento, é pá. E como a gente corrige esse problema, nós temos essa biblioteca aqui, que é a locale.h, e aí no início dela, você vai declarar essa função, set locale, e aqui dentro você vai passar lc underline all, e aqui você passa essas aspas vazias. O que esse comando faz? Ele vai buscar em todas as linguagens aí do seu sistema operacional e vai escolher qual é que está em padrão aí no seu sistema e vai adicioná-la aqui. E aí, fazendo isso, você vai poder fazer uso dos caracteres no qual esse programa aí está sendo... Na verdade, é poder fazer uso dos caracteres correspondentes ao idioma no qual esse programa está rodando dentro de um determinado sistema operacional. Você também pode fazer isso por conta própria. Eu quero só utilizar os caracteres da língua portuguesa? Beleza, pode declarar aqui português. Ou os caracteres aí da língua espanhola, então beleza, pode colocar aqui Spanish. Então, qualquer outra linguagem que você declarar aqui, desde que o nome dela esteja correta, vai ser aí definida como padrão para o seu código.
mas a maneira mais adequada é deixar isso aqui vazio e permitir que o programa defina a linguagem padrão do código aí por conta própria. E aí, fazendo isso aqui, olha só, agora eu contorno aquele problema que nós tínhamos, ó, o Ezinho, o E acentuado não estava aparecendo, agora colocando esse comando e essa biblioteca, conseguimos resolver esse problema. Beleza? Então, aí, para o pessoal que faltou não, ou não prestou tanta atenção, até sair um pouquinho antes, eu não estou utilizando esses caracteres acentuados aqui na Falcon justamente por conta disso. Então, aí, para contornar, estou utilizando aqui dessa forma. E aqui, por exemplo, na palavra atribuição, nós teríamos aí o A com tio, o C cedilha eu também não estou utilizando, porque traria algum problema aqui, ficaria aquele quadradinho e não o caractere formatado. Beleza? Ok, então deixa eu até deixar aqui esse quadradinho, quando vocês forem executar, ele vai mostrar já a letra E com acento. Certo? Vamos lá, mudaram muitas dúvidas. Deixa eu ver aqui se eu consegui responder tudo. Certo, ok. Pronto, ó, vou mostrar aí o barra T para vocês, beleza, tem algo bem legal. Professor, seu teclado no Windows lá embaixo tá em inglês, não deveria estar. Pronto, olha só, é algo que então, eu também tinha comentado com o pessoal, cuidado com as coisas aí que vocês compram na internet. Comprei um teclado aí do AliExpress, ele não veio com o layout aqui do Brasil, veio com layout internacional. Então, às vezes, eu sofro um pouquinho para escrever alguns caracteres, como, por exemplo, essa barrinha invertida. Na verdade, essa barrinha aqui, que eu utilizo com barra N ou com barra T, eu não consigo fazê-la tão facilmente. Eu tenho que apertar aqui vários botões, isso é meio incômodo. Então, às vezes, vocês vão perceber que eu estou trocando aqui o layout do teclado, mas é por conta disso, certo? O teclado gringo é um saco, é um saco. Certo, deixa eu ver o que mais aqui vocês falaram. Pronto, ó, pessoal, acho que na próxima aula eu já vou mostrar como compilar alguns programas aí no Linux para a galera que utiliza, mas eu sempre vou estar voltando aqui para o Windows, porque é o pessoal que está iniciando a programação, mas é o sistema operacional que o pessoal mais utiliza, certo? Beleza? Certo, vamos lá. Então, já tirei as dúvidas aí de todo mundo, massa. Então, vamos voltar aqui para a discussão. Então, olha só, pessoal. Esse programa aqui que nós criamos, ele só está com capacidade de verificar se o número ele é par. Ele não está correspondendo aqui ao que todo esse exercício está pedindo. Ele quer que você verifique se é par ou se é ímpar. Você tem duas verificações aí a serem feitas. Olha só, aqui para o meu programa, quando eu digito o número ímpar, sei lá, 7, veja que ele não executa nada, não informa que esse número é ímpar. E aí, para fazer essa verificação, bem simples, olha só, lembram lá do pseudocódigo que nós tínhamos o nosso se e o nosso se não, ou então nosso se não se, para especificar uma outra condição contrária? Exatamente aqui a mesma lógica. Só que agora o nosso se não vai ser substituído por esse camarada, que é o else, a tradução aí do se não para o inglês. E aí, se vocês fizerem aqui dessa forma, olha só, se vocês fizerem, meu Deus do céu, se vocês fizerem aqui dessa forma, então tá correspondendo ao nosso se não. E o nosso se não, vocês já bem sabem que corresponde a todas as condições contrárias. Então, aqui, se eu tiver mais do que uma condição contrária para esse caso, que não é verdade, então, isso pode trazer algum prejuízo para a minha lógica, certo? Então, fazendo aqui dessa forma, só deixando o else, considero tudo o que for contrário. Professor, mas se eu precisar declarar uma condição contrária em específico? Lá no pseudocódigo eu tinha um se não se. De fato, aqui vocês também têm, aí vai ser o nosso else if, e aí vocês passam aqui uma condição. Então, a próxima condição aqui que eu quero verificar é se o resto da divisão desse número, ele vai ser diferente de zero. E aí, olha só como é o diferente aqui na linguagem C. Lá no pseudocódigo, era o nosso sinalzinho de menos, o nosso sinalzinho de maior. Aqui na linguagem C, vai ser a nossa exclamação e um igual, certo? Essa exclamação, inclusive, na linguagem C, ela tem um sentido de negação. Então, como se a gente estivesse negando aquilo que é contrário da igualdade é a questão de ser diferente.
certo? Então, o diferente aqui na linguagem C, fixem na mente de vocês, anotem no caderninho, não sei como vocês estão fazendo, vai ser representado por esse camarada, certo? O exclamação e o igual. E aí, se é o contrário, então vou só copiar essa mensagem aqui, colar, e vou imprimir o seguinte, o número lido, ele é ímpar, certo? E aí vamos aqui testar isso. Olha só, vou colocar aqui agora o número 7 e apareceu, ó, o número lido, ele é ímpar, porque eu caí exatamente nessa minha condição contrária. Só que aqui nesse caso, nós só temos duas possibilidades aqui dentro desse contexto. Ou é igual a zero ou diferente de zero. Então, colocar esse if aqui acabou sendo redundante. Então, vamos testar aqui com else. E olha só, se eu colocar aqui o 7 continua sendo satisfeita, continua a lógica correta, e aí, como a gente só tem somente duas verificações, então vocês não cairiam nesse problema de precisar verificar uma condição específica, certo? Mas aqui eu vou deixar já para vocês irem exercitando. Beleza? Então tá aí. Já discuti praticamente tudo que vocês precisavam saber sobre essa estrutura. Afinal, olha só como as coisas são simples. A gente discutiu bastante sobre a lógica por trás disso. Lá no pseudocódigo, quando chega aqui na linguagem C, vocês só precisam se adequar ao formato aí da linguagem C. Então, esse aí é o bônus, esse é a vantagem de ter passado por conceitos tão chatos, coisas tão maçantes que aconteceram lá no pseudocódigo. Beleza? Ok. Então, o else if seria o se não, sim, radige, exatamente isso. É o nosso se não se, para ficar mais resumido, para ficar mais evidente. Então, pessoal, tá aqui, primeiro exercício aí feito com sucesso. E aí agora, quero aí que vocês me mandem uma enxurrada de comentários no chat, respondendo somente com sim ou com não, se entenderam. E aí, se alguém não tiver entendido, peço aí que mande um não. Pode mandar bem discreto, certo? Tá todo mundo aqui respondendo. E aí eu vou ver, se alguém tiver ficado com dúvida, eu explico novamente. Certo? Então, deixa eu só ir acompanhando aqui. Vamos lá, todo mundo respondendo. É importante que vocês saibam. Ok, é importante que vocês me dêem o feedback. E que também saibam, né? Ó, printf, sim, massa, Wesley. Certo? Então, deixa eu só conferir aqui. Beleza, ok. Então aí vocês estão compreendendo, como eu disse, pessoal, não é difícil. Vocês já quebraram a cabeça demais em entender os pormenores por trás disso lá no pseudocódigo, porque vocês sabem que tem a condição, que tem que ser verdade. Vocês já sabem quais são os artefatos adequados para evidenciar uma condição, o que é uma condição, enfim. Aqui a gente já sabe de tudo isso, então é só basta adequar para a linguagem C. Certo? Massa, então ficou bem claro, fico feliz aí, Lavínia. Não, pode deixar, você sim, generoso. Relaxa, eu não vou ser carrasco aqui com ninguém, não. O David falou, deixa chegar em PO. Aí eu choro. Que é isso, gente, não sofram por antecipação. Deixe para sofrer lá na disciplina. Mas PO tranquilo, gente, olha só. Para vocês verem, a programação orientada a objetos, eu até falei sobre isso em uma das minhas turmas, ela é pautada exatamente na forma como nós, desde crianças, enxergamos o mundo ao redor. Então, a programação orientada a objetos, quando vocês, enfim, conhecerem, não vai ser nada, assim, diferente, não vai ser nenhum bicho de sete cabeças. A lógica por trás é pautada na lógica aí que nós temos de enxergar o mundo desde quando pequenos, que nós temos a capacidade de enxergar o que são classes, certo? E o que são alguns objetos, como, por exemplo, posso ter aí a classe alunos, certo? E aí a classe alunos vai ter algumas determinadas características que vão caracterizar cada um de vocês, e aí cada um de vocês são objetos dessa classe, vocês são instâncias dessa classe. Nós temos meio que um molde, o molde aluno, e aí cada um de vocês é como se fosse um objeto resultante desse molde, certo? Então, a Lavínia é um aluno, o David é outro aluno, a Radige é outra aluna, e elas em comum têm algumas características, que são nome, matrícula, notas, turmas, disciplinas e por aí vai, certo? Mas isso é assunto lá para o quarto período, coisas que vocês verão daqui a 2 anos isso. Quase 2 anos. Então, daqui a quase 2 anos é algo aí que vocês verão, certo? Beleza?
Deixa eu ver aqui o que mais vocês estão falando. Ó, é horrível, não se iludam. Não, gente, não é horrível. É legal e é importante. É o que o mercado aí cobra bastante, que vocês tenham conhecimento. É bem interessante. É mais questão de não se assustar, não se assustem. Vocês lidam melhor com isso, certo? Pronto, ó, quem sabe aí lá no futuro ensino aí, PO, para vocês. Não se assustem, não se assustem. Não vejam a mensagem da Lavínia. Eu vou apagar aqui no chat a mensagem dela. Ah, acho que o David perguntou se eu sou da turma 1. Acho que foi uma pergunta para mim. Então, sou da primeira turma aí de TI. É, quando as aulas, enfim, voltarem, vocês verão que tem lá na UFESA, tem um quadro bem grande com a nossa turma, a nossa gigantesca turma que é composta aí por 6 alunos. 6 alunos. Nós fomos em 6. Mas isso não é porque o curso é difícil, gente. Não quero assustar ninguém. Não quero assustar ninguém. O curso é massa, dá para você levar depois, você estudar, se dedicar. É porque muita gente não se identifica. Não se identifica, e foi por isso que acabou reduzindo. Sério, a Radija quase para minha formatura, massa. Deveria ter ido, Radija. Deveria ter ido. Não, então, gente, é porque muita gente não se identificou. Conheci muita gente boa, galera que realmente programava, sabia bastante coisa, mas que não se identificou com a área por alguma razão. E aí eu estou aqui para isso, me esforçando para engajar vocês, certo? Inclusive, olha só, vocês estão pagando seminário, não é isso? Só uma pergunta, vocês estão pagando seminário, né? Não é com o professor Reusman? Pronto, pronto. Então, aí eu sei que vocês gostam bastante de mim. Então, na próxima sexta, vou trazer uma palestra bem massa para vocês. Eu que vou ministrar aula aí para a turma, mostrando um pouco da área da UX, da UX. E aí, a galera que desistiu, acabou desistindo muito antes de conhecer essa disciplina que é fascinante e traz aí uma nova visão sobre o universo da tecnologia, certo? Então, sexta-feira aí, vocês terão uma palestra aí comigo na aula de vocês. É sério, sério. Já estou aí dando spoiler, então sexta-feira eu estarei aí presente na turma de vocês. Já estraguei a surpresa, mas foi justamente aí com um bom motivo, porque não quero assustar ninguém. E vocês conhecerão essa área fascinante, bastante divertida aí da experiência de usuário, certo? Então pode assistir, pessoal. Quero vocês aí todos presentes lá. Beleza? Ok, pronto. Aí, para a galera que gosta do front, então eu estou aqui para defender com unhas e dentes o front-end. Pronto, ó, massa, João Vitor, massa, massa. Inclusive, olha só, na área da UX, eu ensino algo para minhas turmas que é o Mobile First. E a gente começa o design de um software pela sua visão mobile. Fazer isso é muito interessante, porque você já garante que a visão desktop ela já vai estar resumida e sem tantas informações, sem tantos prejuízos. Então, nós temos aí uma técnica bem interessante para isso, certo? Diego, você pode falar rapidinho para que serve a exclamação? Posso sim, olha só. Mikael, é o seguinte, Marcos Mikael, a exclamação, segundo está aqui, na linguagem C, ela representa a negação, certo? E aí a negação aqui da igualdade seria a diferença. Então, por isso que nós temos aqui essa exclamação para justamente representar isso. E aí, isso aqui é uma forma já meio concisa, porque é como se a gente estivesse fazendo isso aqui, ó, o diferente da igualdade. E aí nós só adotamos som igual para representar essa operação, certo? Outra coisa, olha só, se eu colocasse isso aqui, certo? Essa exclamação antes dessa condição, ela iria pegar o contrário. Então aqui ela também estaria verificando se esse número ele era par, porque ela está negando essa condição. Essa condição aqui está verificando se é ímpar, só que aí ela pega o resultado contrário, então estaria como se a gente estivesse verificando se ele é par. É algo meio confuso de entender, mas eu deixo para explicar isso em contextos mais específicos, porque a gente utiliza isso bem raramente, bem raramente. Você está só pegando o inverso aí do que você está especificando, certo? Então é isso o que significa essa exclamação. Beleza? Pronto, é exatamente o que a Lavínia disse. Pode copiar a mesma condição. Olha só, eu posso até fazer isso aqui, ó. Vou pegar exatamente essa mesma condição para vocês verem, ó. Estou exatamente aqui com essa mesma condição
Se eu colocar aqui exclamação, então eu meio que estou negando, estou pegando aí o contrário do que ela simbolizaria. E aí o que ela simbolizaria aqui é ser diferente do que aqui está especificado, certo? É um pouquinho confuso aí de se enxergar, mas como eu disse, é muito raro você utilizar isso. E aí, quando for necessário, nas minhas aulas eu falo sobre isso. Mas a lógica por trás é essa: você está negando algo que está especificado mais à frente. Certo? Beleza? Ok, então deixa eu só deixar aqui da forma que estava. Olha só, deixa eu ver aqui a pergunta de vocês. A Radija perguntou um negócio. Para quem está começando agora, você acha legal estudar algo fora sobre front-end, back-end? Pronto, é sempre bom fazer alguns estudos por fora, Radija. É muito bacana, porque você já vai se aperfeiçoando, vai conhecendo um pouco mais da área e vai criando gosto por isso, certo? Então, se você já quiser ir conhecendo um pouco mais sobre isso, sinta-se à vontade. Mas o que eu recomendo, antes de você partir para o front-end, para o back-end, tentar entender o que é isso, vamos com calma. Primeiro estude POO, certo? Que é o próximo paradigma de programação que vocês verão. Aqui vocês estão vendo um dos paradigmas que não é programação orientada a objetos, que é a programação estruturada. Isso, essa aqui é a programação estruturada, que aqui tem diferentes blocos, diferentes estruturas para poder levar uma lógica. E aí a programação orientada a objetos é o próximo, que é o que é cobrado na vida real. Então, para você já ir conhecendo um pouquinho mais, é o que eu recomendo que você estude. Isso pode, sei lá, começar por Java, por Python, alguma dessas que seria bem proveitoso aí para você. O pessoal está perguntando o que é o front-end e o que é o back-end. Olha só, o front-end é o que nós estamos visualizando. Olha só, isso aqui do Adobe é uma interface, certo? É onde eu, usuário, vou clicar aqui em cada um desses ícones, dessas opções, e o meu programa vai executar alguma coisa, certo? Então, isso aqui é o front-end, é o que o usuário vê, é o que o usuário interage. O front é o código que está por trás. Ou seja, quando eu clico aqui nessa estrelinha, marcar arquivo como favorito, o que é executado por trás? Vai ser executado algum código que vai pegar esse arquivo e vai favoritá-lo. E aí, para que isso aconteça, vai ter comunicação aí com o servidor, com o banco de dados, enfim, tem toda uma lógica aí por trás. Não é à toa que vocês verão cadeiras que listrarão essa ideia, mas em tese, o front é o que você vê, é o que o usuário interage, o back é o que é feito por trás, porque se você só tiver um front, seu programa não vai ser executado da maneira correta. Vai estar aqui os botões, mas eles não vão executar nenhuma ação, não vão ter nenhum resultado, porque isso vai ser mediante o que está na parte aí de trás do seu programa, que é exatamente o back-end. Certo? Beleza? Ok, então, pessoal, vamos logo aqui. Eu estou prolongando demais, estamos no primeiro exercício. Eu quero aqui resolver pelo menos 5 para reduzir a carga de cobrança de vocês e tirar todas as dúvidas que vocês tiverem, certo? Então, vamos aqui para o exercício 3, pelo amor de Deus. A gente vai conversar demais. Então, exercício 3, deixa eu até aumentar aqui. Olha só, bem simples também. Crie um programa que leia 3 números fornecidos pelo usuário e mostre se a soma deles resulta no terceiro número. Então, vamos ler 3 números, vamos somar os 2 primeiros, vamos verificar se a soma desses 2 primeiros é exatamente igual ao terceiro número. Se for, o nosso programa indica isso. Se não for, o nosso programa também informa isso para o usuário. Outro algoritmo aí, bem simples, que dá para fazer aqui tranquilamente, em 5 minutinhos ou até menos eu faço esse exercício, e aí vocês também verão a lógica simples por trás. Então, deixa eu só abrir aqui um novo arquivo, copiar e colar, deixa eu apagar aqui o que é irrelevante para mim, certo? Pronto. Então, vamos lá. Certo? Vou deixar aqui certo locale para que a gente possa deixar as mensagens mais bonitinhas. Então, vou precisar ler 3 valores. Então, vou ler aqui um valor no 1, no 2 e no 3. Certo? 3 variáveis aí do tipo... não especificou aqui 3 valores, 3 números, certo? Eu vou colocar aqui do tipo float, só para a gente fazer diferente, certo? Então, estou aqui com 3 variáveis. Vou mostrar a seguinte mensagem para o meu usuário, certo? Digite 3 valores. E o meu usuário vai ver isso
aqui, e aí vai digitar 3 valores. Aí eu vou fazer a leitura desses 3 valores, vou fazer a leitura desses 3 valores aqui dentro do meu scanf, e aí vou colocar o seguinte, porcentagem F, porcentagem F, porcentagem F, porque eu já quero ler esses 3 valores dentro de um comando só, certo? E eu especifico as variáveis, então, exinho comercial N1, exinho, eita, exinho comercial N2 e exinho comercial N3, certo? Ponto e vírgula aqui no final. Então, deixa eu só salvar isso aqui, executar, exercício 03, beleza? Então, é isso aqui que o meu usuário vai ver, ó, digite 3 valores, coloquei o acento errado, mas depois eu modifico, e o meu usuário vai digitar, sei lá, 4.4, opa, acabei colocando aqui alguma coisa errada, peraí. Porcentagem F, tananã. Calma aí. Deixa eu só fazer aqui um teste. 4. Porque eu estou utilizando o set locale, e aí, com set locale, a gente tem que passar os valores reais aí com vírgula, certo? Então, deixa aqui, só deixar ali comentado, e aí fica mais próximo do quem está acostumado. Então, olha só, outra coisa bem legal. Ainda bem que isso aconteceu. Quando vocês declaram o set locale dentro do vosso programa, se vocês estiverem trabalhando com a leitura de valores reais, então o usuário, ele não pode passar que lá no seu código para passar um valor real, você tinha que passar 4 ponto e as casas decimais dele. Aqui, se você tiver declarado set locale no seu programa, e for fazer a leitura de algum valor do tipo real, então se você passar nessa maneira que nós já conhecíamos, olha só, o programa aqui dá um erro, certo? Ele não fez a leitura dos outros valores. Por quê? Com o set local declarado, então o usuário vai ter que utilizar a vírgula aí no lugar dos pontos, certo? Ó, então, estou utilizando aqui a vírgula, consegui fazer a leitura dos 3 valores de forma adequada. Beleza? Então, aí uma observação para vocês, certo? Ok, beleza. Então, estou lendo aqui os 3 valores aí do tipo real. Deixa eu só mudar aqui o meu teclado, certo? Então, agora sim. Agora vamos fazer a verificação. A questão pede para mostrar se a soma dos 2 primeiros resulta no terceiro. Então, eu sei que eu vou precisar de um if. Dentro desse meu if, eu vou ter exatamente o seguinte. Se N1 mais N2 igual a N3. Afinal, eu estou somando N1 mais N2 e estou verificando se essa soma é igual a N3, certo? Se vocês fizerem isso, então vocês estarão correspondendo ao que o programa está exigindo aí de vocês, certo? E aí, se isso ocorrer, então vou ter aqui a mensagem e vou mostrar o seguinte para o usuário. A soma de N1, não, a soma de porcentagem ponto 2F mais porcentagem ponto 2, opa, eu explico já para vocês, porcentagem ponto 2F é porcentagem ponto 2F. Professor, que diabos é isso que você está fazendo? Olha só, vocês vão entender o que eu estou planejando aqui na minha mente doida, certo? Olha só, deixa eu até aumentar aqui. Eu estou pensando em mostrar o seguinte, a soma de 1 mais 1 é igual a 2, para poder mostrar que exatamente os valores aí que o usuário inseriu resultam aí no terceiro, certo? Só para deixar aqui as coisinhas diferentes, só para dar uma cara nova para o nosso programa e poder utilizar o que a gente já sabe. Então, eu sei que nesse primeiro porcentagem ponto 2F, eu quero mostrar o valor de N1. Então, eu sei que após a mensagem, eu vou especificar exatamente a variável N1. Professor, se você colocar a variável N2, então significa que nesse primeiro identificador de dados vai aparecer o valor de N2 e não de N1, certo? Então, vocês aí também têm que corresponder à ordem que as variáveis são especificadas aqui após a mensagem, certo? Professor, não entendi muito bem o que é isso aqui que você está fazendo. Porcentagem F é o que nós já sabemos, é o identificador aí de valores do tipo real. Beleza? Aqui eu quero mostrar esses valores dentro dessa mensagem, quero mostrar exatamente nesse ponto.
E, para fazer isso, vocês têm que especificar com o identificador dentro da mensagem. O ponto 2F simboliza que eu vou mostrar esse valor real com 2 casas decimais. Ah, professor, quero mostrar com 5 casas decimais. Então, porcentagem ponto 5F. Quero mostrar com 10 casas. Então, porcentagem ponto 10F. Ah, quero mostrar só com a casa. Porcentagem ponto F, por aí vai. Aqui eu quero mostrar com 2, então estou colocando aqui com 2. Certo? Então, olha só. Vamos ver aqui se o nosso programa aí dá correto. Então, vou colocar aqui 1,1, 1,1 e 2, ah, errei. Calma aí, 2,2. Espera aí. 1,1. Droga! Droga, calma aí. 1,1, 1, droga! Ai, gente, meu cérebro tá bugado. Espera aí. 1,1 ponto. 1,1 2,2. Pronto. Aleluia, agora sim. Então apareceu aqui, ele só saiu aqui um pouquinho desformatado, mas isso aqui é fácil de se contornar. Acho que eu devo ter digitado. Pronto, eu digitei aqui errado. Eu coloquei por cento, ponto 2F. Então deixa eu só corrigir aqui de novo. Que droga, eu vou ter que fazer isso novamente. Meu cérebro deu uma bugada agora com isso, não sei por quê. Ó, 1,1. 1,1, 2,2. Pronto, agora sim, ó. A soma de 1,1 mais 1,1 igual a 2,2. Ah, professor, por que está aparecendo esse zero? Porque eu estou mostrando com 2 casas decimais. Então, o que vem após, eu quero só mostrar essas 2 casas, e eu passei o vírgula, então vai ter aí uma infinidade de valores zero. Beleza? Ah, quero mostrar só com a casa decimal? Beleza, então vamos trocar aqui, ó. Vamos deixar, no lugar do 2, colocar o valor 1, certo? E aí, se vocês fizerem isso e passarem, por exemplo, aqui 1,11, então ele já vai fazer o arredondamento, certo? 2,2. Beleza? Aqui já não deu o valor exato, porque alguma casa decimal aí deu um valor diferente e essa condição não foi satisfeita. Certo? Beleza, mas aqui só voltando ao exemplo que nós tínhamos, ó, 1,1, 1,1, 2,2. Então, agora sim está mostrando só com a casa decimal. Ah, quer mostrar com 10? Vamos lá. Só para vocês verem, eu acho muito fascinante mostrar tudo isso na prática. Vamos lá, de novo. Espero que meu cérebro não bugue. 1,1, 1,1, 2,2. Pronto. Ó. Então, tá aqui, já está mostrando aí esses valores. E esses valores aqui, no final, aí são valores aí relevantes que não agregam na nossa soma. Certo? Beleza? Então tá aqui aí outro exercício feito aí com sucesso. E aí, se vocês querem o caso contrário, que vai corresponder ao fato dessa soma não ser igual, então a gente vai ter aqui um printf, e aí vamos mostrar aqui a seguinte mensagem: a soma de N1 mais N2 não resulta em N3. E aí o usuário vai ver isso aqui e vai ver que a soma aí, de fato, não deu certo. Faltou um ponto e vírgula aqui, perdão. Beleza, então executando aqui, sei lá, vou colocar aqui qualquer valor aleatório. Certo? Então já mostra, a soma de N1 e N2, não, o acento aqui saiu errado, não resulta em N3. Beleza, então tá aí outro exercício feito com sucesso para vocês aí entenderem e verem como é bem simples utilizar essa nossa estrutura. Beleza? Então, pessoal, deixa eu só ver aqui o que vocês perguntaram. Pronto, é porque eu tinha colocado errado, certo, Mikael? Porque porcentagem ponto 2F, porcentagem ponto 2F que eu tinha colocado errado, beleza? 3-0 para o teclado, de fato. Aceito, viu? Aceito um donate aí para eu comprar um teclado que seja aí em português. Meu teclado é bom, é porque eu cometi esse deslize, eu não percebi, fui burro nessa questão. No meio de uma frase, como é possível usar a porcentagem sem a linguagem identificar com a variável? Bem simples, olha só. Se você quer mostrar a porcentagem, Leonardo, você vai fazer o seguinte, olha só, se eu colocar aqui um porcentagem, antes desse A, por exemplo, tá aqui esse porcentagem, certo? Meu programa vai mostrar aqui um aviso. Ó, conversão desconhecida do tipo caractere A no formato, porque ele não está interpretando que eu quero mostrar esse caractere porcentagem. Está achando que eu vou mostrar aqui algum valor,
certo? Se você quer mostrar essa porcentagem, então você coloca ele duplicado. Então, colocando ele duplicado, então ele aí sim aparece aí na mensagem. Olha só, colocando aqui 2. Então, tá aqui, ó, o porcentagem apareceu aqui antes. A mesma coisa, se em algum determinado momento você precisar imprimir essa barrinha invertida. Então, se você precisar imprimir a barrinha invertida, se eu deixar ela aqui, olha só, meu programa também vai mostrar aqui um aviso nessa linha, onde essa barrinha está isolada. Ah, professor, mas eu quero mostrar essa barrinha aqui. Beleza, então deixa ela duplicada, e aí o próprio compilador vai interpretar que você quer mostrar essa barrinha, e não que você quer imprimir uma quebra de linha, ou quer fazer uma tabulação, enfim. Certo? No próximo exemplo, eu vou até mostrar o barra T. Tinha um pedido mais cedo, eu tinha até esquecido, eu não lembro o que foi, então eu mostro o barra T para vocês verem um espaço aí tabulado. Beleza? Ok. Me tira uma dúvida, o %.f no scanf pega em ordem, mas e no printf também pega em ordem, certo? Olha só, esse primeiro se refere a esse segundo se refere a esse terceiro se refere a esse. Da mesma forma, o primeiro vai se referir à primeira variável após a vírgula, esse aqui a segunda variável e esse aqui a terceira, certo? É tanto que se eu colocar aqui, ó, N3 e N1, a minha mensagem ela vai sair errada. A condição é que vai estar satisfeita, mas ela aqui ela vai mostrar algo errado. Olha só para vocês verem a problemática aqui por trás. Ó, 2. Certo? Está mostrando a soma de 2 mais 1 é 1. Está correto isso? Nem um pouco. Mas a minha condição faz sentido, porque eu estou considerando a soma desses dois para verificar se é igual ao terceiro. Aqui eu só cometi esse deslize e troquei aí a ordem que as variáveis são apresentadas, e isso traz prejuízos aí na minha lógica, certo? Então, aí foi um bom ponto a se questionar, certo, Lavínia? Agradeço aí pela excelente dúvida. Então, já fique ciente, pessoal. É importante que vocês especifiquem a ordem correta das variáveis dentro do seu printf, dentro do seu scanf. Certo? Caso vocês aí estejam utilizando mais do que uma, porque se fizerem isso, vocês trarão aí prejuízos para a sua lógica. Certo? Deixa eu ver o que mais aí vocês estão falando. Certo? Se precisar colocar o else, só precisa colocar o else, a mesma coisa de else if. Então, Radija, depende do contexto. Aqui, a gente só tem duas possibilidades. Ou é exatamente igual a N3, ou é diferente de N3. Então, aqui a gente pode deixar o else de forma isolada, porque ele já está considerando todas essas possibilidades contrárias, e todas essas possibilidades contrárias é somente uma. Mas, em determinados contextos, por exemplo, você vai verificar se o número é par, não, se o número é positivo, negativo ou neutro. Então, você tem três condições. Então, você já vai precisar fazer os do else e if para especificar as condições contrárias. Então, a primeira verifica se é positivo, else if se é negativo, else if se é neutro, por exemplo. Então, nesse caso, você precisa de três condições. Para três condições, else if. Certo? Aqui o else considera tudo que é contrário, então nesse contexto dá certo, mas tem contextos aí que você vai ter um prejuízo na sua lógica. Ok? E se por acaso eu quiser colocar somente no N3, esse %.f, ou no N2? E se por acaso eu quiser colocar somente no N3, esse %.f? Vamos lá, vamos ver aqui então. Se você só quer colocar no N3, acho que é isso aqui que você está querendo fazer, Matheus, você só vai ter algum prejuízo aí na apresentação dos seus dados, porque olha só, a lógica vai continuar mesmo, ó, 2. Veja aqui que ele só está mostrando as outras casas decimais, ó. Aqui eu coloquei. Calma aí, deixa eu colocar aqui. Você tinha perguntado. Pronto, tá certo, tá certo. Então tá aqui, só traz prejuízos aí na apresentação, ó. Você tá mostrando as duas primeiras variáveis com 6 casas decimais, o que é padrão aí do float, e aqui a terceira sem nenhuma casa decimal, certo? Então ficou aí confuso em questão de apresentação, mas não trouxe prejuízos aí para outra lógica, certo? Tem outra forma de imprimir as variáveis? Deixa eu ver aqui, deixa eu pensar. Tem outra forma de imprimir as variáveis.
Hum, não que eu me recorde. Não que eu me recorde. Pessoal, se alguém soubesse, tem outra forma de imprimir as variáveis, que o mais comum é dentro do printf, certo? Eu sei que para você fazer a leitura, você tem, por exemplo, o getchar, que também auxilia a leitura, que é aí uma alternativa para o scanf, mas para o printf eu não sei, não sei, eu acho que não, eu acho que não, certo? Mas se existir, deve ter alguma lógica bem específica, alguma aplicabilidade bem específica, certo? Tinha outra biblioteca que você utilizava, o menor e o maior. Conhece? Não, não conheço. Não conheço, João Vitor. Não conheço, certo? Então, Lavínia, acho que a maneira mais adequada é utilizar o printf mesmo. Se tem outra forma, eu particularmente desconheço. E o fato de eu desconhecer, já tendo tanta experiência, simboliza que isso é algo aplicável em um contexto bem específico, que foge aqui do que a gente está acostumado. Pode declarar as variáveis em qualquer lugar? Pode sim. Isso é maravilhoso, maravilhoso. Só que olha só. Vocês podem, por exemplo, eu posso muito bem declarar essas variáveis aqui, ó, no final do meu programa. Só que se vocês fizerem isso e estiverem utilizando as variáveis antes da sua declaração, então olha só, o programa ele vai acusar um erro, porque está dizendo que não existe essas variáveis, porque a leitura ela segue essa sequência, ela é feita de cima para baixo. Então, o que você faz antes, o que você faz em cima, tem reflexo no que vem abaixo, certo? Olha só, pessoal, se eu quiser fazer o seguinte, vamos fazer aqui diferente. Vou criar uma variável soma que vai receber N1 mais N2, certo? Aí para o nosso amigo ver que a gente pode criar variáveis em qualquer momento. Então, estou criando aqui minha variável soma, que recebe N1 mais N2. E aqui no lugar de colocar N1 mais N2, estou colocando aqui soma, certo? Olha só, meu programa vai continuar executando da forma correta. Da forma correta aí, sem nenhum prejuízo. Eu só criei essa outra variável aqui sem tanta necessidade, só para representar que na linguagem C vocês podem criar variáveis em qualquer momento que vocês quiserem. Diferente lá do pseudocódigo, você tinha um campo específico para criar essas variáveis. Isso é muito bom, porque em alguns determinados momentos você precisa fazer isso aqui que eu fiz. Você precisa de uma variável para receber algum valor específico, então às vezes pode ser necessário especificar, criar essa variável e por aí vai. Certo? Ok. Certo. Eu falo sem usar o porcentagem F. Tem outra forma de apresentar sem ser o porcentagem F, Lavínia? Não, não tem. Pelo menos aqui dentro do printf, não. Você precisa fazer uso desse camaradinha para mostrar aí que naquele ponto exato você quer mostrar o valor de alguma variável. Então, você precisa colocar esse identificador, certo? O dado é algo aí que é necessário. É que eu tenho um costume com Java. Algumas linguagens elas mudam isso, mas aqui na linguagem C, infelizmente, você tem que especificar, beleza? Ok? Vamos lá, então, pessoal, deixa eu deixar isso aqui salvo. Vou ter que dar um gás aí para a gente não perder tanto tempo. Só fizemos 2 exercícios e que bom que vocês estão participando, sinal que estão interessados aí na discussão, certo? Então, me mandem rapidinho aí, chuva de comentários no nosso chat, com sim ou com não, se vocês entenderam. Mandem rapidinho só para eu ver se tem alguém aqui com não, que não entendeu. Olha só, até a Maria Carolina está super feliz, mandou um sim, bem extenso. Fico feliz com isso. Beleza, beleza. Ok, ó, sim, show, show, printf, sim, massa, massa. Então, galera, eu posso continuar aqui, tá no nível aí que todo mundo tá entendendo, certo? Então, esse terceiro exercício aí vai em homenagem à nossa amiga Radija, ela que gosta bastante aí de ler. Então, vamos aqui criar aqui um sisteminha bem simples de uma biblioteca, certo? De uma loja de livros, na verdade, certo? Ó, o Ângelo também está bem animado, sim. Então, olha só, pessoal. Olha só que legal esse exercício. O programa de fidelidade da livraria Lab Livre premia seus clientes de acordo com o número de livros comprados a cada mês. Os pontos são distribuídos da seguinte forma. Se o cliente comprar um livro, ele ganha 5 pontos. Se ele compra 2 livros, ganha 15. Se ele compra 3 livros, ganha 30 pontos. Se ele comprar 4 ou mais livros, ganha
60 pontos. E aí cria um programa que lê o número de livros comprados por usuário e exiba o número de pontos ganhos correspondentes. Certo? Então é isso aqui que o nosso programa vai fazer. Temos essa livraria lá, Bilivre, comprou um livro, 5 pontos. Dois livros, 15, 3 livros, 30, 4 livros ou mais, 60 pontos. Eu sei aí que a Radija compraria tranquilamente mais do que 4 livros. Ela, que se eu não me engano, postou um dia desses lá nos stories, tem mais de 80 livros, né, na sua coleção. Eu fiquei bem interessado com isso. Tem bastante livro e ela gosta muito de ler. Ela se sentiu representada. Ó, então, olha, gente, a Radija tem uma mini biblioteca na casa dela. Mais de 80 livros é muito massa. Eu tenho aqui alguns do Game of Thrones que eu gosto bastante, inclusive são enormes, ó, deixa eu mostrar aqui para vocês, eu nem comecei a ler, mas tem um aqui, ó, gigantesco, parece mais uma Bíblia, enorme. Tem aqui alguns livros na minha exposição, também gosto muito de ler. Tem aqui também alguns mangás do meu lado. Enfim, então, aí eu e a Didi estamos sentindo representados nesse momento. Sério, tem aqui, ó. Tem aqui alguns do Resident Evil, por exemplo, aqui do lado. Os outros estão guardados, não estão tão de fácil alcance, mas depois eu mostro aí para vocês, certo? Ah, então que massa, ó. A galera aí também gosta de ler, então tô aqui com a turma certa. Tô aqui com a turma certa. Então, ó, para quem ainda não assistiu Game of Thrones, vale a pena, e o Wesley falou, que não assistiu, vale a pena, muito massa. Ou para quem tiver interesse em ler, vocês acham aí os PDF na internet. Se não quiserem comprar o livro, mas eu recomendo que compre o livro, é muito massa mesmo. Então, vamos lá, vamos fazer isso aqui rapidinho. Temos essa livraria. Sistema de certa fidelidade, assim, digamos, que vai premiar com certos pontos. Então, essas aqui são as condições para o nosso programa verificar, vai atribuir algum percentual, alguma quantidade de pontos para o usuário, para o usuário não, para o cliente, e aí a gente exibe no final quantos pontos aí o cliente ganhou, certo? Estou vendo aí que vocês estão falando de Game of Thrones, beleza, então vou dar aqui procedimento. Então, deixa eu só copiar aqui o exercício, o código, na verdade, abrir aqui um novo exercício, vou apagar tudo isso aqui, certo? Beleza? Vamos lá. Então, é o seguinte. Opa, acho que eu apaguei aqui sem querer algo que não precisava. Pronto. Então, olha só. Vamos, dentro desse contexto, deixa eu até espelhar aqui. O programa de fidelidade premia seus clientes de acordo com o número de livros comprados a cada mês. Aqui nós temos esses pontos. Cria um programa que lê o número de livros comprados por usuários e o total de pontos ganhos. Então, nós vamos ter aqui uma variável do tipo inteira que vai representar livros comprados, o total de livros aí que o usuário comprou, certo? E aí o nosso programa, em um primeiro momento, vai exigir aí do usuário que ele digite quantos livros comprou no mês. Então, digite o total de livros comprados no mês, certo? Então, nosso usuário vai se deparar aqui com essa mensagem, e aí, após essa mensagem, vamos ter aqui um scanf para fazer a leitura de um valor para a nossa variável aí, livros comprados. E esse valor vai ter que ser do tipo inteiro, então porcentagem, a primeira letra correspondente ao tipo, porcentagem I, certo? Então deixa eu salvar aqui exercício 5 e eu vou executar para a gente ver o que nós temos até agora, certo? Então aqui, executando, olha só isso aqui que o nosso usuário vai ver, digita o total de livros comprados no mês, sei lá, a DJ comprou 10 no mês, aí eu acho que ela leria tranquilamente. Então tá aqui, é isso que o nosso programa fez no primeiro momento. Agora, vamos calcular o total de pontos ganhos por esse nosso usuário mediante a sua compra. E aí nós temos essas condições aqui. Se comprar um livro, ganha 5 pontos. Então, vamos começar com essa primeira condição. Pessoal, verificar isso é bem simples. Me digam aí, rapidinho, no chat, como vocês fariam essa primeira condição para verificar se a pessoa ganhou 5 pontos. Me digam aí rapidinho, só para ver se vocês estão compreendendo aqui a discussão. Para verificar se a pessoa, e a Radija, por exemplo,
vai ganhar 5 pontos, porque esse mês ela estava tarefada e só comprou um livro. Então, me digam aí rapidinho como seria essa condição. Um minutinho aí para vocês pensarem. Certo? Um minutinho aí. Ó, não esqueçam, temos aqui a variável livros comprados, certo? Que tem exatamente o total de livros aí que o nosso programa está recebendo. Certo? Vamos lá, pessoal. Alguém? É bem simples. Pronto, ó, já mandaram até a estrutura if, massa, massa. Era só a condição, certo? Pronto, ó, mas perfeito. Perfeito, exatamente isso, Lívia, Vitor, João Felipe, Pedro, exatamente isso. Minha variável, livros comprados, certo? Livros comprados igual a 1. Porque eu quero verificar se o valor que está contido nessa variável é igual a 1, que é o que representa essa primeira condição. Se for, eu vou ter aqui uma variável chamada pontuação, e ela vai receber exatamente aqui 5 pontos. Deixa eu criar essa variável aqui também, certo? Pontuação. Beleza? Próxima condição, agora sim, olha só, Radija, se eu fizer isso aqui, deixar só um else, então eu estou considerando todas as condições contrárias. Todas as condições contrárias serão valores aí diferentes de 1. Isso não faz sentido, porque aqui no programa eu tenho mais outras 3 condições a verificar. Então, nesse caso, eu preciso fazer uso do else if, certo? E aí, a próxima condição, pessoal, olha só o que o programa especifica. Se o cliente comprar 2 livros, então ele ganha 15 pontos. Então, eu vou verificar se o valor contido nessa minha variável livros comprados é exatamente igual a 2. Se for, então essa minha variável pontuação vai receber aqui 15 pontos. Beleza? Ok. Próxima condição. Vamos lá. Else if. Abra aqui a minha condição. Se os livros comprados forem exatamente igual a 3, então a minha pontuação vai ser aí de 30 pontos para o usuário poder gastar da forma que bem entendeu. E aqui a minha última verificação, opa, me empolguei, minha última verificação vai ser aqui a seguinte, se o total de livros comprados for exatamente, na verdade, foi exatamente não, agora me digam. Olha só, última condição, se o cliente comprar 4 ou mais livros, me falem rapidinho como fica essa condição, pessoal. Ela vai ficar agora diferente das demais, certo? 4 ou mais livros. Me digam aí só para ver se vocês aí estão afiados. Pronto, ó. Maior ou igual a 4. Perfeito. Então, vou ter aqui minha variável livros comprados maior ou igual a 4, para pegar exatamente 4 ou valores aí que sejam superiores a isso. Beleza? No final, eu tenho só que mostrar o total de pontos aí que o cliente possui, certo? Para que ele possa gastar. Então, vou colocar aqui barra N, total de pontos, 2 pontos, por cento I, porque eu quero mostrar exatamente esse valor aqui. E aí, após a vírgula, aqui em seguida, deixa eu até aumentar aqui a tela para que todo mundo possa ver, vírgula, vou mostrar aqui o valor da minha variável pontuação. Olha só, vou fazer aqui diferente, vou colocar aqui barra N, barra T. Esse barra T, não sei se eu já expliquei para vocês, mas ele meio que dá um espaço aí de uma tabulação na nossa mensagem para que vocês vejam que isso é bem... já apresentei, pronto. Perfeito. Então, só aqui para a gente fazer alguma coisinha diferente. Então, executando, olha só. Radija, me diz aí quantos livros você compraria nessa biblioteca? Nessa livraria? Vamos lá, chuta aí, diga aí qualquer valor, só para a gente testar aqui no nosso programa. Pronto, eita, 15? Caramba! Então, a Radija aí ganharia tranquilamente 60 pontos aí na Lab Livre, certo? Então, olha só, executando aqui. Então, saiu 60 pontos. Pessoal, 15. Satisfaz essa primeira condição? Não. Livros comprados não é exatamente igual a 1. A Radija não comprou só um livro. Essa segunda, livros comprados igual a 2, foi satisfeita? Também não. Essa terceira foi satisfeita? Também não. Essa quarta foi? Sim. Ó, porque 15 é maior ou igual a 4. É maior.
Então, a pontuação aí da Radija foi 60, e aí no final eu mostrei aqui a pontuação que ela ganhou. Então, apareceu aqui, ó, total de pontos, 60. Então, a Radija aí tem 60 pontos aí para gastar nessa livraria. Provavelmente vai poder comprar mais alguns outros livros e aumentar a coleção dela. Certo? Beleza? No Falcon tem como executar passo a passo? Tem, deixa eu ver aqui qual é a opção. Não me recordo tão bem. Calma aí, executar. Aqui, compilar, executar, compilar, executar. Ah, passar por passo a passo. Estou enganado, acho que era esse aqui, F8. F8. Não, não é. Não, mas então me recordo também como ativa essa função, certo? Não me lembro como ativa. É igualmente a gente fazia no Visual G. De fato, ela está aqui, ó, passar, seria o passo a passo, no caso. Calma aí, deixa eu ver se é isso aqui. Se ela ativou isso aqui. Então, aqui está recebendo um valor, deixa eu apertar aqui F8, 15. Não lembro como, não lembro como, mas eu vou relembrar como, e nas próximas aulas eu mostro para vocês, certo? É porque lá no Visual G era mais simples, porque era para vocês aprenderem, verem as coisas sendo executadas pouquinho a pouquinho. Aqui não, aqui já presume-se que você já tem um pouco mais de maturidade, certo? Mas olha só para vocês verem o que são essas três opções, essa aqui compila e executa o seu programa, que é exatamente isso aqui, certo? Essa segunda é só compilar o seu programa, olha só, que é só atualizar o código-fonte e o arquivo executável criado. E esse aqui executa o seu programa sem tê-lo compilado. Então, ele já pega a compilação anterior e já executa. Então, se você tiver feito uma atualização, não tiver compilado e tiver clicado só em executar, então ele não vai refletir essa atualização, certo? Olha só, vou colocar aqui, sei lá, Lívia, certo? Veja aqui que está aparecendo aí o nome Lívia aqui na mensagem. Vou clicar só em executar, vejam só, que nem apareceu, ó. Eu estou executando o meu programa, olha só, estou executando o meu programa, mas essa mudança não foi feita. Agora, quando eu clico em compilar e executar, então ele agora pega esse código, atualiza e já mostra aqui essa atualização. Olha só, novamente, eu vou apagar isso. Vou apagar isso aqui, certo? Apaguei aí o nome Lívia da mensagem, vou executar. Veja aqui que continua aparecendo. Então, aí são essas as diferenças desses três camaradinhas. Beleza? Ok. Mas aquele de executar passo a passo, não me lembro tão bem aqui como faz. Mas eu vou dar uma pesquisada e depois eu mostro para vocês. Certo? Vai ir para o cursor e depois executa passo a passo. Vamos lá, então deixa eu vir aqui. Executar, ir para o cursor, executar. Opa! E aí vou apertando aqui, acho que é F8, né? Certo, tá aqui. Tá aqui, tô passo a passo. Executar, ó, passar por dentro. Próximo passo é F7, perfeito. Então tá aqui. Eu já descobri como. F7 não tá indo. Não tá indo. Não tá indo. Ué, que estranho. Que estranho. É porque em tese deveria ser assim, né? Em tese deveria ser assim. Ele foi para onde está exatamente aqui o meu cursor, mas não executou. Ó, ir para o cursor. Então, estou aqui, vai executar esse printf. Ir para o cursor. Pronto, está aqui. Abrir. Mas não sei, ó. Não sei. Ele ficava azul desse jeito. Eu não sei, gente. Eu vou pesquisar sobre isso depois. Acho que é melhor a gente resolver mais um exercício do que quebrar a cabeça. Então, eu vou mostrar isso. Certo? Beleza, acho que é bem melhor. Deve ter algum comando. Tem algum comando ou botão para fazer a indentação do código sozinho? Nosso amigo Pica-Pau aí participando. Ó, acho que é esse Ctrl Shift B. Deixa eu ver aqui, deixa eu tirar essa indentação. Ctrl Shift B. Peraí, deixa eu pausar isso aqui. Com Ctrl Shift B. Não, não é. Ctrl Shift B. Mas eu, se eu não estou enganado, acho que aqui mesmo ele tem como fazer isso. Deixa eu ver aqui.
Deletar, marcar. É indentar. Shift, Ctrl I. Shift, Ctrl I. Shift, Ctrl I. Ou Shift, Ctrl L? Não sei, tá aqui, ó, tá aqui o atalho, ó. Indentar. Shift, Ctrl I, talvez. Shift, Ctrl U. Deixa eu ver aqui. Shift, Ctrl U. Não tá dando. Calma aí, deixa eu trocar aqui o layout do teclado para ver se é isso. Shift, Ctrl I. Ou Shift, Ctrl U. Não tá indo, mas enfim, nós temos aqui as opções, certo? Não sei porque não tá dando certo. Porque tem que selecionar, entendi. Então, Shift, Ctrl I. Perfeito, olha só. Então, aqui dentro aí da Falcon, Shift, Ctrl I, identa. E aí, para desindentar, então, Shift, Ctrl U. Shift, Ctrl U. Não foi. Shift, Ctrl U, tá aqui. Mas você tem os próprios atalhos, é até mais fácil. Ó. Você seleciona e aí vem aqui em editar, indentar ou desindentar e ele faz essa indentação para você. Beleza? Ok. Obrigado, amigo. Você é um amigo. As coisas aí que acontecem na minha aula. Agora eu não consigo nem voltar o código. Vai ficar assim. Gente, vocês são uma figura, viu? Ai, meu Deus do céu. Vou matar Diego de Tatuí, velho. Vou mesmo, viu? Ai. Ai, meu Deus do céu. Gente, vocês são demais, são demais. Na turma passada, eu tinha um aluno que ele só falava com vozinha modificada. Ele até apareceu aqui uma vez, eu até tirava onda com ele. Ninguém sabia o rosto do cara. E agora, esse ano aí, nós temos a presença do Pica-Pau. Do Pica-Pau aqui presente. Ai, meu Deus do céu. Vamos lá, gente. Então, dá tempo aqui de fazer mais um exercício. Deixa eu fazer esse último, certo? Ó, esse outro aqui que eu tinha deixado marcado é bem simples também, ó. Exercício 8. Cria um programa que receba a altura e o sexo de uma pessoa. Beleza? De posse desses dados, calcule e mostre o seu peso ideal utilizando as seguintes fórmulas, em que H corresponde à altura. Então, aí vocês vão precisar receber dois dados, a altura, o valor do tipo float, o sexo, aí um valor do tipo char, certo? Do tipo aí, caractere. Beleza? E aí vocês podem ter o H maiúsculo, para representar aí homens e o M maiúsculo para representar mulheres. E aí receber a altura, o sexo. Se for homem, então você vai ter lá if, a condição que verifica se é homem, e aí vai calcular o peso ideal do homem aplicando essa fórmula. E eu já enfatizo aqui que H é a altura dentro dessa fórmula. Se for mulher, então aí vocês utilizarão essa fórmula aqui. Beleza? Ok. Alguém levantou aí a mão? Quem é que foi? Acho que foi por engano. Beleza. Ok. Então vamos aqui só finalizar essa aula fazendo um dos exercícios avançados. Certo? Foi por engano, Mikael? Foi por engano? Não? O que foi? Sua dúvida, né? Falaram que vocês mandou uma dúvida lá em cima, não sei nem o que foi. Não sei nem o que foi, calma aí. Você tinha mandado uma dúvida? Por que não maior, igual, igual? Certo. Olha só, vamos testar aqui. Por que não? Vamos ver na prática. Ele perguntou aqui por que não maior, igual, igual. Opa, agora o meu programa aqui está todo bugado. Oxe. Calma, agora o meu código aqui está todo bugado. Peraí. Não, deixa eu só abrir aqui novamente a pasta. Cadê? Lista 06. Minha área de trabalho está uma bagunça. Exercício 5. Vamos testar aqui. Igual, igual. Olha só. Vamos executar aqui. Olha, esperado expressão antes do símbolo igual. Por quê? Esse igual, igual, ele representa essa operação de igualdade. Quando você utiliza o maior e o igual, é como se fosse uma abreviação de tudo isso, certo? Então,
é sempre o maior e o igual, somente o igual e não ele duplicado, beleza? Então, se você colocar aí igual, igual, duas vezes, ó, o programa ele nem executa, ele está apontando aqui um erro, beleza? Porque ele meio que está interpretando isso aqui como uma operação de igualdade. Aí, para dar certo, você teria que tirar esse camarada aqui, e aí sim o programa é executado. Só que aí sua lógica não vai fazer sentido aqui dentro desse contexto. Beleza? Então, corresponde ao que a gente já conhece aí, Mikael. Beleza? Isso aqui é uma abreviação dessa igualdade, certo? Então, desculpa aí por não ter visto aí a sua dúvida. Foi mal. De coração, foi mal mesmo. Beleza? Então, vamos lá, pessoal, para encerrar aqui, rapidinho. Então, olha só. Exercício 13 aqui, já do nível avançado. A empresa Zirlange Software, Zirlange era o nome de um aluno da minha turma passada, decidiu conhecer um aumento de salários a seus funcionários de acordo com essa tabelinha aqui. Então, olha só, vocês aí estão trabalhando na empresa dos Irlanjo e ela vai aumentar o salário de vocês. Só que esse salário, ele vai estar mediante um percentual de aumento. Ou seja, se nessa empresa vocês estão ganhando até R$ 400, então seu salário aí vai ser aumentado em 16%. Se vocês estão ganhando entre R$ 400,01 e R$ 700, então vai ter aí um aumento de 12%. De fato, trabalho escravo. Trabalho escravo. Se vocês estão ganhando entre 701 centavo e R$ 1.000, 10%, entre R$ 1.000 e 1 centavo e R$ 1.800, aqui está errado, certo? Peço perdão, 8%, entre R$ 1.000, entre R$ 1.800 e 1 centavo e 2.500, 4%, e acima de 2.500 vocês não recebem nenhum tipo de aumento, certo? Beleza? Então, digamos aqui que é o salário de um estagiário, vocês estão lá só estagiando, vocês estão só estagiando 2 dias na semana, por exemplo. Então, pense aqui que esse salário, por mais tão baixo que seja, corresponde a pouca carga horária que vocês têm, certo? Então, tá aqui. Temos aí esse intervalo de valores e o percentual de aumento. Então, é isso que nós iremos incorporar no nosso programa e verificar, mediante esses intervalos, qual vai ser o aumento e qual vai ser o salário resultante. Então, olha só, cria um programa que receba o número do funcionário e o seu salário atual. Em seguida, calcula, apresente o percentual de aumento e o valor do salário aí corrigido. Beleza? Então, dá para fazer isso aqui bem rápido. Eu vou deixar incompleto para vocês finalizarem. Então, deixa eu só abrir aqui mais um outro arquivo. Deixa eu só dar aqui o Ctrl+C, Ctrl+V. Abrir aqui um novo arquivo. Deixa eu só apagar o que é irrelevante para mim, que são essas coisas. Isso aqui eu não preciso. E deixar salvo como exercício 13, certo? Então, tá aqui exercício 13. Beleza? Então, vamos lá. Então, cria um programa que receba o número do funcionário, o número como se fosse a matrícula. Então, podemos ter essa matrícula aí do tipo inteiro, certo? Número funcionário. Beleza, o nome da nossa variável. Em seguida, vamos precisar do que mais? O seu salário atual. Salário, pessoal, não é possível representar como valor inteiro. A gente tem que representar como valor real, não é verdade? E aí, variáveis do tipo real na linguagem C são tipo float. Então, eu vou criar aqui salário atual como a variável que vai receber o salário atual desse determinado funcionário. Certo? Então, cria um programa que receba o número do funcionário e seu salário atual. Primeira parte que estamos fazendo. Então, printf, vamos mostrar aqui a seguinte mensagem. Digite o número do funcionário. Número do funcionário. 2 pontos. E aí a pessoa vai se declarar com essa mensagem. E aí, vamos ler aí o número desse funcionário, certo? Então, vou colocar aqui porcentagem, desculpe, porcentagem I, já que vamos ler o número do funcionário, é um valor do tipo inteiro, então, exemplo comercial, a variável número do funcionário vai receber algum valor, certo? Então, é isso aqui que o nosso usuário vai ver primeiro, então, só executando para vocês verem. Ó, digite o número do funcionário, escrever errado a palavra, depois eu corrijo. Então, sei lá, coloca aí a matrícula dele e dá um enter essa matrícula aí adicionada no nosso programa, certo? Em seguida,
estamos exigindo também o seu salário atual, porque é através desse salário que nós vamos poder verificar em qual desses intervalos o salário desse funcionário se enquadra e vamos poder calcular o percentual de aumento aí adequado para isso, certo? Então, o nosso programa agora vai se encarregar de solicitar o salário do funcionário, certo? Beleza? Funcionário. Deixa eu só apagar isso aqui. Pronto. Salário do funcionário. E aí, vou fazer a leitura desse valor dentro de um scanf, especificando que eu vou ler um valor do tipo real, então, porcentagem F, e a variável que vai receber esse valor será a minha variável salário atual. Então, agora executando, para que nós vejamos o que temos até o momento, digite o número do funcionário, digite o seu salário aí que eu quero que todo mundo receba no futuro, até maior do que isso, R$ 5.000 aí, um salário inicial, bem simples aí para vocês, certo? Então tá aqui, ó, digite a matrícula, o salário do funcionário. Então aí, 5.000 para cima, que é o que eu espero que muitos de vocês aí recebam no futuro. Beleza? Agora, já temos a matrícula, já temos o salário. Precisamos verificar em qual dessas categorias o salário aí desse funcionário X se enquadra. Beleza? Então, vamos começar aqui com a primeira. Olha só, a primeira. Até R$ 400, então vamos fazer um aumento aí de 16% desse valor. Como eu vou verificar isso, pessoal? Óbvio que eu terei uma estrutura IF para fazer essa verificação. E aí agora eu quero que vocês me digam, pessoal, como vai ficar a condição para verificar se esse salário ele aí é de até R$ 400. Me digam aí rapidinho no chat, só para ver se vocês aqui estão prestando atenção. Olha só, alguém já falou, mas vou esperar aqui os demais só para ver se todo mundo aí tá afiado na discussão. Certo? Então me diga aí, pessoal, só a condição, rapidinho. Só a condição. Tudo bem, Neila. Não tem nenhum problema, não. Vou postar lá no YouTube, você acompanha depois. A gente já está encerrando aqui. Beleza? Certo. Pessoal, mas me digam, aí fazendo uso das variáveis. Vocês já sabem que a gente vai ter que utilizar o menor igual. Mas utilizando a variável e o valor, para ver se vocês estão afiados. Como é que ficaria? Só a condição. Não precisa colocar if nem nada. Eu quero só a condição para verificar se esse salário ele é de até R$ 400. Me digam aí rapidinho. Por gentileza. Vocês já sabem o operador utilizar. Massa. Mas eu quero só ver se vocês estão enxergando também a condição. Pronto, perfeito. Vamos lá, gente. Mais alguém aí? Mais alguém? Certo. Ok, para não demorar muito, acho que vocês devem estar digitando, então é como a nossa amiga. Aí, pronto, perfeito, Pedro, perfeito. Então, como a nossa amiga Lívia, como o nosso amigo Pedro bem disseram, os demais que participaram e também falaram, aí do operador a ser utilizado também estão certos. Beleza? Então, vamos ter aqui essa variável salário atual menor ou igual a R$ 400,00, certo? Vejam aqui que a gente precisa, nesse momento, especificar também esses centavos, certo? Beleza? Ok. Então, se esse aqui for o salário aí de vocês dentro dessa empresa, Ave Maria, não quero que ninguém tenha um salário desses dentro da empresa, salário desse aqui não dá praticamente para nada. Então, se isso aqui acontecer, vai ter aí um percentual de aumento. Como nós calculamos esse percentual de aumento? Olha só, vou criar aqui a variável percentual de... Vou criar aqui a variável aumento, certo? Essa minha variável aumento vai receber o seguinte, ó, o salário atual vezes 16.0 dividido por 100.0. Por que você está fazendo isso, professor? Porque fazendo isso aqui, eu estou pegando 16%
desse salário atual. A gente já discutiu bastante sobre isso lá nas nossas aulas de pseudocódigo, sobre essa questão de se pegar essas porcentagens, esse percentual aí de um determinado valor. Então, essa minha variável aumento vai ter contida, atrelada a si, exatamente 16% do salário atual dessa pessoa. Certo? E aí, lá no final do meu programa, eu vou mostrar aí a seguinte informação. Printf, deixa eu ver aqui que eu estou querendo apresentar. Salário anterior, 2 pontos, e eu vou mostrar aqui, ó. Cifrão, peraí. R cifrão, por cento, ponto 2F. Opa, coloquei errado, calma aí. Por cento, ponto 2F, que eu quero mostrar o salário anterior dessa pessoa. E aí o salário anterior estava na minha variável salário atual, certo? E aí, só para fazer essa modificação, deixa eu até tirar isso aqui, porque está ficando muito apertado o espaço. Só para fazer essa modificação, mostrar o salário aí da pessoa. Pronto, antes de mostrar isso aqui, olha só, tive uma ideia. Antes de mostrar isso aqui, vou ter uma variável chamada novo salário, certo? E em novo salário vai receber o salário atual da pessoa, mais um aumento. Vocês conseguem muito bem entender a lógica por trás disso. E aí eu só quero mostrar o aumento aí desse salário, então, salário aumentado. E aí eu vou mostrar aqui o valor dessa variável. Opa, não criei ela ainda, então ela não aparece. Essa variável novo salário. Outra coisa aqui que também ficou faltando, então a gente vai colocar aqui dentro de mais um printf, rapidinho, dentro de mais um printf, vamos colocar aí a matrícula do funcionário. Então, matrícula do funcionário. 2 pontos. Então, aqui vai mostrar a matrícula desse funcionário, certo? E aí está armazenado aqui nessa variável. Ah, ficou estranho. Eu vou trocar número por matrícula, certo? Matrícula. Aqui, deixa eu só fazer essas modificações rapidinho. Então, digite a matrícula do funcionário. Ai, meu Deus do céu. Digite a matrícula do funcionário. Ufa, pronto. Então, olha só para a gente poder verificar aqui as coisas. Faltou essa variável aumento. Desculpe. Essa variável aumento. E aí... E a variável novo salário. Ai, cabeça. Novo salário. Agora sim. E aqui faltou o quê? Faltou colocar a variável. Pronto. É porque aqui na pressa já são 5h38, então perdão. Então, olha só, digite a matrícula do funcionário, coloca aqui qualquer número, o salário do funcionário, ó, R$400. Então, demonstrou aqui que o funcionário com a matrícula tal, seu salário de R$400 passou a ser agora R$464. Então, 16% de 400 é R$64. Então, eu tive esse acréscimo. Beleza? Ok. Então, pessoal, os outros pontos aí ficarão para vocês finalizarem. Então, vocês aí terão aqui, já para dar ideia para vocês, um else if, certo? Para poder verificar o próximo intervalo. Certo? Pronto, melhor. Deixa eu só fazer esse próximo intervalo, porque agora nós teremos o nosso E, a nossa conjunção E. E essa nossa conjunção E é o seguinte, olha só. Eu tenho que ter aqui o salário atual, ele tem que ser maior, olha só, isso aqui eu faço, maior ou igual a 400,01, certo? E, igual nós fazíamos lá no pseudocódigo, e salário atual tem que ser menor ou igual a 700,00. Perfeito. Olha só, isso aqui é a próxima condição que vocês teriam, certo? Só que esse nosso E, nós não podemos utilizar tal qual utilizávamos lá no pseudocódigo. Aqui na linguagem C, ele já tem uma modificação. Professor, pelo que eu entendi na linguagem C, você está traduzindo aí o que nós estudamos
lá em pseudocódigo para o inglês. De fato, a maioria dos comandos são assim. Então, o E seria isso aqui, né, professor? End. Olha só, não seria isso aqui? Não, não seria um end. Aqui na linguagem C, o nosso E, ele é substituído por esse camaradinho aqui, dois E comerciais. Então, esses dois Es comerciais simbolizam essa nossa conjunção E. E aí, a conjunção E vocês já bem conhecem, que especifica que essa condição aqui e essa condição aqui devem ser verdades, devem ser verdade. E aí, para garantir que as coisas vão ficar igual vocês já faziam, então vocês podem colocar os parênteses aqui em volta dessas duas condições sem nenhum problema, certo? Mas se não tivesse deixado também não traria nenhum problema. Então, isso aqui é uma condição, essa aqui é outra. E aí, se isso se caracterizar, deixa eu só colocar aqui o percentual de aumento, que é de 12%, então só troco aqui por 12%. Então, olha só, olha só. Se eu agora colocar aqui que a pessoa recebe R$ 400 e 20 centavos, então, aqui, calma aí, eu coloquei alguma coisa errada. Espera aí. 400,2. Certo? Ah, porque eu estou colocando a matrícula, ai cabeça. Aqui primeiro a matrícula, depois é o salário, então a pessoa está recebendo aqui R$ 400,20, então olha só que aqui já ficou diferente, olha só, já ficou R$ 448, porque a gente não teve um aumento de 16%, porque nós não nos enquadramos nessa primeira condição, nos enquadramos nessa segunda que era de 12%, então acabou ficando inferior ao valor que nós tínhamos anteriormente, certo? Vocês viram aqui que eu só mudei os centavos, e aí, por conta dessa mudança dos centavos, nos enquadramos em outra condição. Beleza? Então, agora sim, pessoal. Então, vocês irão complementar, vou até deixar aqui, ó, complementar os casos restantes para que vocês façam isso. Então, nos outros casos, vocês aí irão verificar esses outros intervalos entre R$ 700 e 1.000, entre R$ 1.000 e 1.800, entre 1.801 centavos e 2.500 e acima de 2.500. Beleza? Então tá aqui outro exercício aí para que vocês possam utilizar aí na vida de vocês, certo? Deixa eu só ver aqui o que mais vocês estão falando. Certo. Professor, é proposital o salário na quarta linha está 1.800. Pronto, olha só, desculpe, Leonardo, isso aqui foi um erro, beleza? Aqui está exatamente o mesmo valor, foi um erro de digitação. Aqui deveria estar R$ 1.800 e 0 centavos. E aqui é R$ 1.800 e 0,1 centavos, beleza? Então, isso aqui foi só um erro de digitação. Beleza? Ok, pessoal, todos aí estão com presença. Não vou fazer aqui presença, não, a gente já está meio que atrasado. Então, atrasado não, a gente está estendendo demais o tempo. Então, obrigado aí a todos pela participação. Espero que isso aqui tenha ficado compreensível para vocês. É só um pouquinho mais difícil, mas nada além do demais. Do que já foi discutido aqui. Certo? Então, nos encontramos na próxima aula. Deixa eu até deixar salvo aqui na frente de todo mundo esse exercício já atualizadinho, bem bonitinho, para que eu possa subir lá para vocês. Beleza? Então, valeu, pessoal. Se cuida aí. Obrigado aí pelos elogios e vou subir tudo isso lá no Cigar e até a próxima quarta-feira. Beleza? Então, um abraço aí para todos. Valeu e tchau, tchau. Vou lá responder você, certo, Amanda? Vou responder você. Então, beleza? Falou, pessoal. Até mais e tchau, tchau. Fui!